Ansiedade. Quem aí já se arrepiou só de escutar essa palavra? Ansiedade. Levanta a mão quem nunca ficou ansioso por algum motivo. Quem é que nunca experimentou esse sentimento? Pois é sobre esse tema que nós iremos falar nesse vídeo, tratando desse assunto com bastante seriedade, porque se você não sabe, a ansiedade é algo muito sério e existem vários tipos de ansiedade e existe tratamento para isso. Tratamento para esse problemão que é estar ansioso com muita frequência. Então, vamos abordar esse tema já começando. Por que a ansiedade aparece? E se você tá caindo de paraquedas aqui e não conhece ainda o canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Soraya Trino, eu sou psicanalista. Esse é o canal Fluir e Transbordar, essa é a playlist de assuntos voltados ao tema da psicanálise, onde a gente toda semana traz um tema, aborda sobre um assunto que vai, de repente, te ajudar a conhecer um pouquinho mais a respeito dele e, de repente, te auxiliar. Enviando esse vídeo para alguém, compartilhando, vai auxiliar essa pessoa que você conhece e que de repente está passando por esse problema de ansiedade. Então vamos lá, quando e por que a ansiedade aparece? Eu fiz aqui um roteiro para a gente poder transitar dentro desse tema hoje. Vários fatores podem desencadear a ansiedade em uma pessoa, desde a nossa genética, ao ambiente onde fomos criados, a fatores externos que fogem do nosso controle, como, por exemplo, uma mudança repentina de trabalho, uma mudança repentina para um outro bairro, para um outro estado, para um outro país. A pessoa que está acostumada a morar um determinado tipo de ambiente, numa casa, se muda para um apartamento, ou vice-versa. A pessoa que está acostumada a morar no campo e vai morar na cidade, ou a pessoa que está acostumada a morar na cidade e de repente vai morar no campo e aí tudo aquilo é novo. Ou seja, vários fatores podem desencadear a ansiedade. A pessoa que está casada e passa pela experiência do divórcio. Então, assim, qualquer pessoa de qualquer sexo, de qualquer gênero, qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer nível intelectual, pode e passa por esse problema. Inclusive, quando eu fui pesquisar a respeito desse tema para poder trazer aqui para nossa discussão, eu que já atendo várias pessoas de várias faixas etárias, de vários sexos, né? Tanto homens, mulheres, jovens, pessoas de idade mais avançada. Me deparei com um livro que eu utilizo muito dentro da abordagem quando eu trabalho com jovens e com adolescentes, que é o livro da doutora Regine Galante, que é uma psicóloga que trabalha com TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, e ela fez esse livro aqui, olha, que a ansiedade não é frescura, principalmente em adolescentes. Porque muitas pessoas pensam às vezes assim, eu tenho um filho, uma neta, uma sobrinha, uma pessoa do meu convívio, né, que ainda é adolescente, que não tem boletos para pagar, e essa pessoa vive ansiosa. Eu acho que isso é uma frescura, essa geração agora é cheia de mimimi. E eu quero te dizer aqui nesse momento que não é frescura, que não é mimimi, que qualquer pessoa está sujeita a passar por momentos de estresse que podem desencadear a ansiedade na vida dessa pessoa. Veja bem, todos nós, seres humanos, temos uma configuração, nós fomos programados para sentir o medo como mecanismos de defesa, de sobrevivência. Então, esse instinto de sobrevivência que o nosso próprio cérebro liga na hora, quando a gente está dentro de alguma situação que a gente vê que é perigosa, que a gente não vai saber lidar com aquilo, nos causa aquela ansiedade, nos causa aquele susto, aquele medo, faz o nosso coração bater mais rápido, faz a nossa pupila dilatar. Esse mecanismo, ele é normal, mas se a pessoa começa a apresentar sintomas
de ansiedade, de medo constantes, aí já passa a ser um problema, porque aí já está fugindo do nosso instinto natural de proteção e já está indo para um transtorno. Então, tem vários tipos de ansiedade. Para vocês terem uma ideia, o tema ansiedade, tô ansioso, tô ansiosa, não sei, eu fui fazer entrevista de emprego e a resposta não veio ainda, então tô muito preocupado, tô muito preocupada. Aí o adolescente fala, eu vou ter prova amanhã, é prova de física, eu não sei nada dessa matéria, e começa a comer unha, e começa a arrancar os cabelos. Por quê? Porque é uma situação estressante, é uma situação que está aparentando um perigo, que está apresentando algo desconhecido, e é normal que a pessoa fique realmente ali um pouco ansiosa. Mas se esse sintoma perdurar, aí a gente tem que ligar o sinal de alerta. Então, só para vocês terem uma ideia, olha os tipos de ansiedade, eu vou falar alguns aqui que estão catalogados para que você conheça. Tem a ansiedade generalizada, tem a agorafobia, fobias, ansiedade social, ansiedade de separação, ataque de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, né? Tanta gente às vezes brinca, eu quero que essa caneta fique aqui porque eu tenho TOC. Gente, a gente até brinca com isso, mas todos esses tipos de ansiedade que eu citei aqui agora são algo sério, precisa ser encarado com seriedade. A pessoa que está debaixo dos sintomas de uma ansiedade, ela não está de frescura, não é palhaçada, não é que ela está querendo chamar a atenção, é realmente algo sério. Então, vale a pena a gente mergulhar um pouquinho em cada um desses tipos de ansiedade que eu citei agora. Vejam bem, a ansiedade pode se apresentar de muitos modos distintos. Alguns apresentam características mais físicas e outros são mais relacionados a preocupações mentais. Isso está te dizendo alguma coisa? Você já começou a identificar aí o tipo de ansiedade que você já teve, ou que você tem, ou que alguém que você conheça de repente tenha? É mais física, é mais mental. E há ainda o tipo de ansiedade que se manifestam somente em situações específicas. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um desses tipos de ansiedade? O transtorno de ansiedade generalizada é quando a pessoa se preocupa excessivamente com questões do dia a dia, como a casa, a escola, os amigos. A pessoa que está nesse tipo de transtorno de ansiedade generalizada, ela acaba esperando sempre o pior das situações. Sabe aquela pessoa que para cada solução essa pessoa arruma um problema? A pessoa não consegue ver o lado bom da coisa, tá sempre ansiosa, tá sempre esperando. E se o carro bater, e se o avião cair? E se eu for fritar o ovo e a frigideira explodir? E se a panela de pressão... A pessoa, das mínimas, das coisas mais simples até as mais, assim, elevadas, a pessoa consegue encontrar o lado difícil, o lado... Porque ela tá ansiosa e ela não consegue pensar de forma positiva. Ela acaba se tornando uma pessoa muito mais angustiada do que as outras. Quando tá perto de situações como, por exemplo, perto de fazer uma prova... Quando tá indo fazer uma entrevista de trabalho, quando tá indo, de repente, fazer no primeiro encontro com alguém de quem essa pessoa estava interessada, a pessoa já começa a entrar ali no desespero, né? Fica ansioso. Então, esse é o transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos também a ansiedade social. Soraya, o que vem a ser ansiedade social? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É o medo de um julgamento negativo ou da rejeição por outras pessoas. A pessoa se preocupa em não parecer alguém interessante. Eu não vou... Vai ter uma festa. A pessoa tá toda animada. Que legal, vai ter uma festa. E aí tal, daqui a pouco ela fala, não, mas... é melhor não ir. Mas por que você não estava todo animado, toda animada para poder ir para a festa? Não, porque se eu chegar lá e se as pessoas não gostarem de mim? E se todo mundo ficar me olhando? E se na hora que eu estiver lá na mesa conversando, o assunto que eu for falar
eu não parecer muito interessante, muito inteligente. Não, é melhor eu não ir não, porque vai dar errado. Porque essas pessoas que sofrem de ansiedade social, elas fantasiam na mente delas que alguém no local para onde elas estão indo, seja uma festa, seja uma reunião familiar, seja um happy hour no término do trabalho, de um dia de trabalho, ela já fantasia que alguém não vai gostar, que as pessoas estão olhando para ela, que alguém está pensando alguma coisa negativa a respeito dela. Então essa pessoa acaba se frustrando, não conseguindo ter uma vida social saudável, porque ela está o tempo todo pensando o que os outros vão pensar sobre ela. Então, isso gera uma ansiedade muito grande e essa é a chamada ansiedade social. Nós temos também a ansiedade de separação, que é o medo de estar longe de pessoas próximas. Em geral, parentes, pai, mãe, pessoas que ocupam um lugar especial na vida da pessoa, isso seja na... Adolescente passa muito por isso, e aí se tornam ansiosos. Pessoas adultas que não trabalharam ainda isso em análise também passam por isso, estão casadas e aí ficam com medo do parceiro ou da parceira se afastar. Aí o parceiro ou a parceira precisa fazer uma viagem de trabalho, precisa estar indo resolver alguma coisa que não dá para aquela pessoa ir junto. A pessoa já entra em ansiedade, já fica imaginando mil e uma coisas, imaginando que vai ser abandonada, que vai ser abandonado. A pessoa entra num estágio de ansiedade muito grande e é muito difícil. Não é palhaçada, não é frescura, é algo muito sério. A pessoa fica ansiosa só de pensar em não estar com eles e imagina sempre que vai acontecer alguma coisa muito ruim quando estiver longe daquela pessoa. A pessoa fica com medo do abandono, medo de uma coisa, uma catástrofe acontecer. Então, assim, é a ansiedade de separação, que é um dos tipos de ansiedade que muitas pessoas passam, mas que elas às vezes não gostam, não querem reconhecer. Temos também as fobias, que são medos intensos de situações específicas, geralmente chegando ao ponto de serem irracionais. Geralmente, esse tipo de fobia está sempre relacionado em animais, insetos, germes, temperaturas extremas ou espaços fechados, ainda que seja normal se sentir desconfortável em situações do tipo, a maioria das pessoas que sofrem de fobias, elas não conseguem se enfrentar esses medos e seguir em frente com as suas vidas. Então é algo muito sério, é algo realmente que está ali dentro da cabeça da pessoa, não é frescura, não é palhaçada. A pessoa está com fobia, está em fobia, ela precisa ter um cuidado com a sua saúde mental. Ela precisa fazer análise, ela precisa ser acompanhada, em casos muito extremos, acompanhada até por um psiquiatra, para que ele possa, no início do tratamento, passar alguma medicação que possa ajudar a pessoa a se manter num equilíbrio. Temos também, logo em seguida das fobias, temos também os ataques de pânico. São manifestações físicas. Lembra que eu falei que existem as físicas e as mentais? A fobia está mais voltada para a parte mental. O medo que aquela pessoa tem irracional de bicho, de inseto, de tudo. Já nos ataques de pânico, as manifestações que a pessoa tem são físicas, nos quais, de forma repentina, sensações extremas e intensas, desconfortáveis, fazem a pessoa se sentir como se ela estivesse tendo um ataque cardíaco ou enlouquecendo. A pessoa fica... E aí começa a gritar, começa a chorar e às vezes está dentro de um ambiente público, no local público, e a pessoa passa por aquilo ali e é assim, mega desconfortável, porque muitas pessoas na nossa sociedade não sabem como lidar, não sabem como prestar socorro, não sabem como auxiliar a pessoa que está tendo um ataque de pânico. E observem, logo que uma pessoa tem um ataque de pânico,
ali é o estopim para que ela comece a se preocupar de forma excessiva e ter a certeza dentro dela de que ela vai ter outro ataque de pânico. Ela já começa a pensar, eu vou sentir aquilo de novo. Então, no mínimo de situação, na menor situação que se apresentar diante dela e que ela possa, que cause aquele estresse, aquela ansiedade ali, que ela não consiga controlar, ela já fica assim na mente dela, eu vou ter outro ataque daquele de novo, meu coração vai explodir, eu vou infartar aqui, ou então, eu tô ficando louca. A pessoa aí já começa a olhar com aquela cara assustada, já fica com os olhos arregalados, já começa... Não consegue respirar, e quem tá perto às vezes não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Por quê? Quando a pessoa, o medo desses ataques se torna algo frequente e algo paralisante a ponto de impedir a pessoa de ir a uma escola, a um supermercado, a uma farmácia, a um cinema, ao trabalho, ir na casa de um amigo fazer uma visita. Quando esse tipo de coisa começa a ficar repetitiva, a pessoa começa a entrar num tipo de ansiedade que é a chamada agorafobia, que é o medo que a pessoa sente de sair de casa. A pessoa com esse tipo de ansiedade, ela fica presa, gente. Tem pessoas que têm agorafobia e que elas não conseguem sair de dentro dos seus quartos. E aí todo mundo pensa assim, tá com depressão. Na verdade, a pessoa foi passando por todo um processo. Teve um ataque de pânico, o ataque de pânico foi se tornando algo recorrente, ao ponto da pessoa começar a ficar com medo de que esses ataques fossem ocorrer em outros locais onde ela normalmente iria. Então, para evitar que esses ataques aconteçam, porque ela ainda não identificou o que é o gatilho, porque ela não está em análise, não sabe por que ela está tendo aquilo, ela não tem a compreensão da mente dela, do que está acontecendo em seu interior, aí ela vai e desenvolve a ansiedade de agorafobia. Então, ela fica ali, não quer mais sair de casa, porque aí ela pensa que ela não saindo, ela tá livre de passar pelos ataques e aqueles transtornos todos. Para a gente finalizar o nosso vídeo, nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, que envolve pensamentos que fixam na cabeça da pessoa e causam desconforto. Por exemplo, a pessoa tá olhando a cadeira, ela fica pensando, aquela cadeira ali tá cheia de germes. Deve estar cheio de bactéria naquela cadeira. Caramba. E a pessoa começa a ficar pensando aquilo, aqueles pensamentos vão se tornando obsessivos, e aí a pessoa começa a pensar que ela tem que fazer alguma coisa, como ou ficar limpando direto a cadeira, ou evitar a cadeira. Não vou tocar naquela cadeira porque ela tá suja, tá cheia de germes. Ou eu não vou passar pelaquele canto ali da rua, porque ali tem germes. Os germes que estão ali vão voar em cima de mim, vão me atacar, eu vou ficar contaminada. Aí é onde a pessoa começa dentro de casa a lavar a mão, acaba de lavar, vai secar num pano, aí secou no pano, me contaminei de novo porque eu sequei minha mão no pano. Aí a pessoa começa a se lavar de novo, a ponto de causar até ferida nas mãos às vezes. Porque de tanto que a pessoa lava, de tanto sabão que a pessoa passa, de tanto álcool que a pessoa passa. Esse tipo de comportamento, ele é chamado de compulsão. E a compulsão, a curto prazo, faz a pessoa se sentir bem. Eu tô achando que minha mão tá suja, eu vou lá lavar. Vou lavar de novo. Vou lavar outra vez. Tô me sentindo bem porque eu lavei 10 vezes a minha mão. Ok? Só que a curto prazo, curtíssimo prazo, essa compulsão se transforma em obsessão. E quando se transforma em obsessão, a vida da pessoa e a vida de quem convive com a pessoa se torna um martírio. Porque quem é que dá conta de ficar o tempo todo consertando coisas, limpando coisas, ou imaginando que ali tá sujo, ali o germe, ali o lixo vai me pegar, o lixo vai me atacar? A pessoa se torna prisioneira, e quem convive com a pessoa também se torna prisioneiro daquela situação, porque toda obsessão é uma prisão para ambas as pessoas, para quem tá sentindo, quem tá passando por ela e para quem convive com essa pessoa. E deixa eu falar uma coisa para você. Todos esses tipos de ansiedade que eu listei aqui, todas elas sempre têm um gatilho. Uma boa maneira de você identificar
quais são os seus gatilhos ou os gatilhos de quem você conhece que está passando por um desses tipos de ansiedade, é fazer uma pergunta simples a si mesmo. O que aconteceu comigo? A pessoa se perguntar, antes de eu ficar ansioso, antes de eu ficar ansiosa. Essa simples pergunta pode te ajudar a identificar qual é o gatilho. Porque a ansiedade é um alarme falso que sinaliza perigo mesmo quando ele não está presente. Lembra que eu falei que sentir medo é algo normal? Mas ficar sentindo medo de forma constante o tempo inteiro não é algo saudável? É aí que se instala a ansiedade, que vai piorando de caso a caso e vai se tornando fobias e vai se tornando outras coisas. Então, assim, mais uma vez, para a gente poder encerrar esse vídeo aqui, não é frescura, não é palhaçada, não é uma doença, você... Ai, eu tô doente, tô ansioso e vai ser assim para sempre, eu tenho que tomar remédio. Para todo tipo de ansiedade existe tratamento. O importante é que a pessoa reconheça que precisa de ajuda, que ela entre no processo de análise, comece a cuidar dos conteúdos que estão ali instalados na sua mente. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo? A gente não sabe o que aconteceu na nossa infância. Às vezes a gente quer esquecer, é melhor esquecer. E às vezes lá na infância aconteceram coisas que estão ali encobertas no nosso inconsciente e que mais tarde, por algum motivo, por alguma coisa que seja semelhante ao que aconteceu lá na infância que a gente está esquecendo, o gatilho é disparado e a gente entra nesse looping louco aí que é a ansiedade. Então eu espero ter contribuído um pouco falando a respeito de como é sério esse assunto, como uma pessoa ansiosa se sente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like para que a plataforma entenda que esse tema é relevante e que outras pessoas também devem assistir a esse vídeo. Então faça um comentário, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus conhecidos para que eles possam entender um pouquinho mais sobre esse tema da ansiedade. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui para você o meu Instagram, @soraiatrino.psicanalista. Será um prazer poder contribuir com a sua vida, com a sua saúde emocional, através das minhas redes sociais. Muito obrigada para você que ficou até aqui e muito obrigada para você que vai compartilhar esse vídeo e nós nos vemos num próximo encontro com mais um tema tratando sobre a nossa saúde emocional. Até mais!